enquete, o governo Lula informou que vai taxar encomendas internacionais que custem até $50. A medida foi anunciada nesta terça-feira pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. A medida faz parte do novo pacote de ações anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação. Para a gestão petista, empresas como Shein e Shopee estariam se aproveitando da regra e se passando por pessoas físicas para enviar encomendas ao Brasil sem a devida cobrança de impostos. Uma proposta semelhante chegou a ser cogitada pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, mas foi rejeitada por Jair Bolsonaro. Na época, a esquerda criticou o ex-presidente. Começo com você, Zé. O que acha da proposta de taxar as compras internacionais feitas até esse valor, $50? Se fosse uma decisão isolada, já representaria um perigo, mas não é. Nós conversamos aqui com representantes de vários setores da economia brasileira, né? A princípio, a gente entenderia isso aí o seguinte, que é bom para os empresários brasileiros, porque o comércio com a China, e foi o Lula que decretou que a China é uma situação de mercado, né? Quebrou aqui a fábrica de calçados, a nossa indústria têxtil, que é impossível concorrer com a China, né, em preços, quebrou. Muitas empresas brasileiras mandaram confecções inteiras para a China, mandam os projetos, já vem com as marcas brasileiras e tudo que é mais barato. O mercado é assim, é assim mesmo, o preço, né? Então isso aí quebrou o Brasil e foi lá atrás quando o Lula fez essa história. Mas não, os empresários estão falando que isso aí é um dos pontos de arrecadação do governo que tem como lógica esse tal arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal pressupõe aumento de impostos e uma arrecadação de 145 bilhões de reais. Essa taxação, parecendo inocente, de compras pequenas, dá 14 bilhões de reais. 14 bilhões de reais. Existem outros pontos que o governo quer alavancar a arrecadação. E isto é uma sanha arrecadatória de aumento de impostos e, por isso, os empresários brasileiros estão contra, porque existem outros pontos de arrecadação que estão sendo montados pelo governo. Olha, esse assunto está repercutindo bastante. Até a primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, fez uma postagem sobre isso no Twitter. Ela marcou o perfil Choquei, escreveu: a taxação é para as empresas e não para o consumidor, já rebatendo as críticas. Vai lá, Dantas. Ô, Pavinato, vou ser breve. Não dá. A Janja entende tudo de economia, né? Ela não sabe que tributos, taxações de toda espécie nas empresas, elas são replicadas ao consumidor. Essas aí, por fora, são pelo menos mais 60%, além do preço, né, da etiqueta. Mas já com cálculo de outros impostos que já estão agregados, vai para 100%. Então, assim, tem que explicar. A Janja talvez esteja tomando aulas de economia com o Haddad, e eu não sei ainda se ele já sabe o que significa CVM. Pavinato. Esse é um tema interessante no direito, porque tem um decreto de 1980, e porque a Constituição é de 88, esse decreto ele passou a viger no Brasil como se lei fosse, que diz que encomendas até $100, destinatário pessoa física, são isentos de imposto. Aí o que aconteceu? Em 1999, baixou-se uma portaria que reduziu pela metade os $100 para 50. Mas uma portaria não pode mudar o decreto. É legal, não pode. Mas passou-se a adotar isso no Brasil. Então a gente tem uma lei que diz que uma pessoa física pode importar até 100 sem tributo, mas veio uma portaria da Receita dizendo que 50 é o máximo. Então a gente tem portaria que vale mais do que lei e a gente diz que há uma Constituição que vige nesse país. Eu não sei onde. Eu tenho muita dificuldade de chamar isto aqui de Estado democrático de direito quando eu vejo que isso aqui não passa de uma grande festa da Xuxa onde todo mundo pega, estica e puxa. Você, Mota. Pois é, eu podia começar o meu comentário dizendo beijinho, beijinho, tchau, tchau, né?
Mas é como disse o meu amigo Hélio Beltrão no Twitter, né? O governo vai acabar com a isenção de imposto de importação para compras de até R$50 feitas por pessoa física. A medida tem como objetivo, primeiro, atender a um lobby protecionista de empresas nacionais, o consumidor que se exploda. E o segundo objetivo é arrecadar mais. A fome do Estado brasileiro, do Estado, que atualmente é pilotado pela equipe do PT, é uma fome infinita. Alguém tem que pagar os R$62 mil do sofá. Alguém tem que pagar os R$42 mil da cama. Alguém tem que pagar a fatura dessa caravana à China. Agora, vocês sabem qual é a razão pela qual o governo cobra impostos? O governo cobra impostos porque ele pode. Quem não paga é multado ou pode até ser preso. E o processo funciona assim, é muito simples. Você trabalha e ganha dinheiro. O Estado tira esse dinheiro de você e chama essa retirada de tributação. Agora imagine só, acompanhe o meu raciocínio, imagina que você trabalha no governo e você recebeu a missão de comprar um sofá de R$62 mil e uma cama de R$42 mil para o palácio. Você faz um pedido de verba, eu preciso de verba para isso. Verba é um apelido que o dinheiro que foi retirado do bolso dos trabalhadores recebe quando entra nos cofres do governo. E aí, quando ele vira verba, ele é usado para comprar sofá e cama de luxo para um palácio. Já dizia o Romano, né, Mota? Verba volit. A verba voa. Agora, Zé, essa medida ela tem relação com o arcabouço fiscal que foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Muitos economistas até apontaram essa relação, né? Alguns que conversaram com a gente aqui no programa, né? Falaram que não teria como fechar a conta se não aumentasse impostos, se o governo não aumentasse impostos. Essa medida, essa taxação sobre as compras do exterior e outras que estão sendo estudadas, né? Essa já anunciada, mas o governo fala também em taxar, por exemplo, sites de apostas esportivas. Essas medidas são mesmo reflexo do arcabouço fiscal, Zé? Sim, a lógica do arcabouço fiscal é aumento de arrecadação. Aumento de arrecadação pressupõe aumento da tributação. E aí um conjunto de aumento da tributação. Essa história aí de que os empresários brasileiros e tal seriam beneficiados, sim, seriam alguns setores, pequenos setores seriam beneficiados sim com essa taxação, né? Porque pelo menos equipararia uma pequena quantidade. Mas os empresários olham muito o Brasil como um todo, e a economia como um todo. E aí o governo vem com aumento a taxação da área de esportes, né, das loterias. Isso vai render 45 bilhões de reais com essa taxação dos esportes, da loteria. E depois também a suspensão dos descontos de empresas, né? E é uma quebra de contrato, porque uma empresa vai para um determinado local quando ela recebe incentivos. Venha para o meu estado que eu te dou incentivos, te perdoo impostos. Aí ela, então é vantagem. E vai. Por que ela vai para aquele estado? Porque outro estado tem uma infraestrutura melhor, um mercado consumidor mais próximo, mas o imposto é maior. Ela vai para outro que tem a dispensa do imposto, do ISS, do ISS municipal e ICMS. Aí o governo vai cortar. E vai cortar também sobre o CLLL, que é a contribuição CLSS. sobre o lucro líquido da empresa. Não, é CSLL, a contribuição sobre o lucro líquido. Isso também vai ter aumento. Então, esse bolo de aumento de impostos é que vai dar os 164, 165 bilhões de reais. Porque Valeu, o arcabouço prevê o seguinte: se houver aumento de arrecadação, também aumenta o investimento.